Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos, iniciando um novo livro no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Coríntios será o nosso foco a partir de hoje, dia 26 de outubro, aqui na nossa série A Bíblia ao longo do ano. E hoje nós queremos estudar a introdução e os primeiros 4 capítulos. Vamos juntos! Iniciando então pela introdução desta carta, desta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Acabamos de estudar a primeira e logo na sequência vamos então estudar a segunda carta. E a segunda carta de Paulo, como não poderia deixar de ser, foi escrita pelo apóstolo Paulo. É um pouco menor do que a primeira em capítulos, tem 13 capítulos. E como tema, a intenção de Paulo foi que depois da primeira carta houve crises na igreja que precisaram ser tratadas em uma segunda carta. Por isso ele vai escrever uma segunda carta. Paulo trata de assuntos como o consolo em meio à aflição e a capacidade de discernir entre mestres verdadeiros e falsos. É algo que volta e meia vai se repetir também em outras cartas. O contexto histórico é que Paulo escreveu a Epístola de 2 Coríntios alguns meses ou possivelmente um ano após a primeira carta. Então ainda estava na memória, tanto de Paulo quanto da igreja de Corinto, aquilo que havia sido tratado na primeira carta. E logo na sequência vem a segunda carta. A motivação de Paulo foi que depois que ele escreveu a primeira carta, surgiram abusos e dúvidas. Paulo incentiva a devolução do dízimo, ou das ofertas, por amor e explica mais sobre o evangelho e adverte para falsos mestres. Houve uma rebelião, pois muitos cristãos se rebelaram contra Paulo, depois da primeira carta. E eles questionaram a autoridade, o apostolado de Paulo. E aí Paulo vai ter que defender o seu ministério. Havia o templo de Afrodite na região de Corinto, onde havia sido construído esse templo para a deusa pagã, e neste templo havia mais de 1000 prostitutas. É uma realidade local. O resumo da epístola. Aqui neste slide nós temos em 3 partes os incidentes passados, dos capítulos 1 a 7, a organização e incentivo à coleta, os capítulos 8 e 9, e a apologia de Paulo, a defesa de Paulo, dos capítulos 10 a 13. Na sequência nós temos diante de nós o quadro do vídeo The Bible Project, que fica sempre o incentivo. Aqui traz a divisão da carta um pouco diferente do que essa que nós vimos antes, mas nada que altere significativamente o que nós iremos ver. Então, basicamente, essa introdução bem curta, bem sucinta sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos diretamente ao texto. E primeiro capítulo, onde nós temos como destaques prefácio, saudação e ação de graças. A sinceridade de Paulo, e Paulo explica também a sua demora em ir a Corinto. Vamos lá? Na Nova Almeida atualizada, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para o consolo de vocês.
Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente. Como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, eu queria primeiro ir encontrar-me com vocês para que tivessem um segundo benefício. Queria, ao passar por aí, dirigir-me à Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me com vocês, sendo então encaminhado por vocês para a Judéia. Ora, ao querer isso, será que agi com leviandade? Ou, ao tomar decisões, será que decido segundo a carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim, sim e o não, não? Mas, como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, pelo contrário, nele sempre houve o sim. Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Mas aqueles que nos confirma, juntamente com vocês em Cristo, e que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha, de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. E assim nós temos o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E a questão que nós queremos retomar lá no final deste estudo será a seguinte questão: por que para consolarmos precisamos ser consolados? É meio óbvia essa questão, aparentemente, mas eu quero tratá-la de uma forma um pouco mais pormenorizada ao final deste nosso estudo, ok? Vamos ao capítulo 2 na sequência. O capítulo 1 não traz assim tantas coisas para nós, apenas que o apóstolo Paulo queria ter passado por lá, não passou, e ele vai começar a receber certos questionamentos que vão ser respondidos ao longo dessa segunda carta. Vamos ao capítulo 2, onde temos como destaques o perdão para o arrependido, a intranquilidade de Paulo em Troade e a vitória em Cristo. Vamos à leitura. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em outros, confiando em todos vocês, de que a minha alegria é também a alegria de vocês.
Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria, de modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Muito bem. A questão que nós queremos retomar ao final deste estudo será a seguinte: por que somos considerados fragrância de Deus, o perfume de Deus? Fragrância de Deus. Aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele está sendo extremamente honesto, extremamente sincero com os seus interlocutores, com os destinatários, né, da sua carta. Porque ele está falando que está passando uma barra, uma tristeza, uma aflição. E ele até vai dizer, olha, eu não quis falar com vocês, eu não quis ir até vocês desse jeito. Eu não queria levar a vocês tristeza. E assim a gente pode até se questionar, mas como o apóstolo Paulo, que viu a Cristo, que mudou radicalmente de vida, que deixou de ser um perseguidor a ser um perseguido, que pregou, que empreendeu as viagens missionárias, que tantas pessoas tiveram contato com ele e chegaram à fé em Cristo, como este homem se entristecia? Ora, ser cristão não significa não se entristecer jamais. Não significa não passar por aflições, pelo contrário, passaremos por mais aflições. Por isso, se você se sente triste, invariavelmente, você não está sendo menos cristão, ou você não tem fé, ou a sua fé é fraca. Cuidado com isso. Se o apóstolo Paulo passou altos perrengues e sentiu, esmoreceu em muitos momentos, significa que nós também somos de carne e osso. Também padeceremos. Mas, no final, a vitória é de Cristo. No final, somos levantados por Ele. No final, somos consolados e animados. E uma vez animados, podemos animar outros. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos como destaque o mistério da nova aliança. Vamos à leitura dos 18 versículos, que inicia assim. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.
E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu. Pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eis a leitura do capítulo 3. A pergunta que nós iremos retomar lá no final será: o que é o véu que está sobre a face de muitas pessoas? O que é o véu? No início deste capítulo, o apóstolo Paulo está falando que os cristãos de Corinto são a sua carta de recomendação. Vejam vocês, é interessante como que isso é expresso por Paulo, não é mesmo? Você já parou para pensar que nós, como cristãos, testemunhamos onde nós estivermos? Por ora nós poderemos dar bom testemunho, por ora nós podemos dar mau testemunho. Se agirmos mal, se falarmos mal, se nos comportarmos mal. Nós somos a carta de recomendação daqueles que que foram nossos predecessores, né? Que vieram antes de nós. Nós somos a carta de recomendação da nossa igreja, da nossa congregação. Nós somos a carta de recomendação daqueles que nos instruíram na fé. É uma responsabilidade. Mas isso faz parte da dinâmica cristã. Por isso devemos viver bem, devemos nos comportar bem, devemos agir sempre conforme a vontade de Deus, na medida do possível. E claro, muitas vezes cairemos, muitas vezes fraquejaremos, muitas vezes iremos falhar, iremos pecar, e aí precisaremos do apoio da palavra, precisaremos ser levantados por Cristo e continuar. Vamos ao capítulo 4, que vai finalizar este nosso estudo de hoje, onde nós temos como destaques tesouro em vasos de barro e viver pela fé. Vamos à leitura dos 18 versículos. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Até aqui a leitura do capítulo 4, o último capítulo de hoje. A pergunta que iremos retomar ao final é a seguinte: o que implica em sermos vasos de barro em nosso relacionamento com o próximo? O que implica em sermos vasos de barro em nosso relacionamento com o próximo? O apóstolo Paulo, então, neste capítulo, vai falar que muitos continuam sendo descrentes porque o próprio Deus fez com que eles fossem assim. E isso sempre nos choca. Mas a verdade é que Deus quer a salvação de todos. Mas por que alguns não são salvos? Deus quer que todos entendam o evangelho, mas por que alguns não entendem? E ainda nós lemos que Deus cegou, que Deus endureceu o coração, por exemplo, do faraó. A verdade é que Deus quer que todos sejam salvos, mas muitos são teimosos. E uma vez que são teimosos, acabam tendo seu coração endurecido por Deus. Acabam continuando incrédulos, continuando sem entender o evangelho. Mas é claro que aqueles que entendem, aqueles que são cristãos, aqueles que são discípulos, não são especiais em si. São vasos de barro. O que há de especial em nós é o que está dentro de nós, o que foi colocado em nós por Deus, que é a nossa fé. Por isso nós somos tesouro em vasos de barro, ou temos um tesouro dentro de nós, que somos vaso de barro. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Este texto é belíssimo, não é mesmo? Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Por isso que, aparentemente, o cristão está sendo malhado, detonado, por muitas coisas que ocorrem na vida e pelas perseguições, mas jamais destruído, porque ele permanece firme pela fé. Nós temos permanecido firmes pela fé? Eu espero que sim. Retomando os ensinamentos, no capítulo 1 nós falamos a respeito de que precisamos ser consolados para consolarmos. Por que isso? Está muito claro, né? Quem é que vai conseguir consolar se não for consolado? Ok, essa é a resposta correta, mas eu quero chamar a atenção nessa questão para o fato de que nós precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar da nossa fé, precisamos cuidar para não cairmos. Sabe, aquela velha historinha, quando você está num avião, antes do avião decolar, e vem as instruções para caso de alguma pane, algum problema no avião, ou
quando houver despressurização, e aí máscaras cairão sobre vossas cabeças, mas primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar a quem está do lado. Essa é a nossa dinâmica, essa é a nossa vida, essa é a nossa caminhada cristã. Como é que eu vou ajudar quem está do lado precisando da minha ajuda se eu não tiver ajuda? Se eu não tiver consolo, como eu vou consolar? E por isso, a dinâmica da fé é essa. Nós devemos servir o próximo, nós devemos animar o próximo, mas antes nós precisamos ser servidos por Deus, pela palavra, pelos sacramentos. Questão 2, que nos remete ao capítulo 2. Por que somos considerados fragrância de Deus, perfumes de Deus? Ora, pela fé em Cristo, se nós fomos consolados, nós vamos consolar. Se nós fomos perfumados, nós iremos perfumar. Onde nós estivermos, estaremos exalando o nosso cheiro. E aí poderá ser um bom cheiro e poderá ser um mau cheiro, se nós não estivermos bem fundamentados em Cristo. Por isso somos fragrância de Deus. Iremos exalar o perfume de Deus ao mundo. É uma responsabilidade, não é mesmo? Mas é também um privilégio. O capítulo 3, a questão que nós marcamos foi a seguinte: o que é o véu que está sobre a face de muitas pessoas? O véu é aquilo que impede de crer. O véu cobre a cabeça, cobre os olhos. O véu impede que alguém possa enxergar de maneira plena, de maneira definitiva, de maneira perfeita. Ainda existem muitas pessoas que estão sobre o véu, sobre suas cabeças, que não conseguem crer. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos crer, nós não temos essa capacidade. Quem é que vai tirar este véu? Apenas Deus, apenas o Espírito Santo. Por último, a última questão que nos remete ao capítulo 4, o que implica em sermos vasos de barro em nosso relacionamento com o próximo? O que implica? É que nós precisamos entender que nós temos um tesouro, que nós iremos exalar o perfume de Deus, que somos fragrância de Deus, que iremos consolar quando tivermos sido consolados, mas que nós somos de barro. Se nós cairmos, quebramos. Somos falhos, somos imperfeitos. E isso vai implicar na nossa dinâmica com o nosso próximo, seja ele cristão, seja ele não cristão, que nós precisamos nos perdoar mais, que nós precisamos nos compreender mais. Nós não podemos exigir demais do outro, se nós mesmos não conseguimos ser perfeitos. Por isso, perdoe mais, compreenda mais, e assim você irá conviver muito melhor. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor.